igreja. Antes de ler o texto, que irei fazer uma reflexão para todos nós, para a nossa vida espiritual. Eu tenho o texto da mensagem como uma longa vida passada na dependência de Deus. Mas antes de lermos o texto que Deus propôs no meu coração, quero dizer aos irmãos que hoje é um culto de oração e o que nós temos a memorizar é que devemos dizer aquilo que o salmista diz lá no Salmo 25, verso 5. Por ti tenho esperado todo dia. E Judas, no versículo 21, diz: conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de Deus e a vida eterna. A nossa esperança é Cristo, Cristo, Cristo e Cristo. Amém? Eu convido a igreja a se colocar de pé. Nós vamos ler o Salmo 71, alguns versículos, apenas versos 1 a 9. Salmo 71, versos 1 a 9. Todos encontraram? Amém? Salmo 71, versículo 1 ao versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. Livra-me na tua justiça e faze-me escapar. Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Sê tu a minha habitação forte, a qual posso recorrer continuamente, desde o mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, meu Deus, das mãos do ímpio, das mãos do homem injusto e cruel. Tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste das entranhas da minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente, todos os dias, né? Sou um prodígio para muitos, mas tu és o meu refúgio forte. Encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo dia. Não me rejeites no tempo da velhice, não me desampares quando se for acabando a minha força. Eu gostaria que a igreja repetisse comigo o versículo 1, todos. Em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. O verso 3, sê tu a minha habitação forte, a qual possa recorrer continuamente, desde o mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Verso 5, todos. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Podem sentar, amados? Irmãos, Davi teve uma vida de observância, cheio de esperança no Senhor, embora ele tenha passado por tribulações e muitos inimigos, cercado por todo o seu caminho, mas Davi nunca fora a sua
esperança ofuscada pelas tribulações e aflições. Ele tinha muitas tribulações, muitos inimigos cercados por todo o seu caminho, mas a sua esperança estava posta em Deus. O salmista começa esse salmo de uma forma, de uma característica de um espírito adorador. Até porque os primeiros versículos, ele já está preparando um caminho para a sua petição. No versículo 9, quando ele diz: não me rejeites no tempo da velhice, e não me desampares quando se for acabando a minha força. Então, o que é que a gente vê em Davi? Davi tinha em tons alto uma fé e uma gratidão no Deus da sua esperança. Davi dizia com tons de fé e gratidão: eu confio em ti. Uma coisa imprescindível para nós nesta noite, amados, é que Davi trazia com ele uma convicção íntima lá no fundo do seu coração, convicto que em meio às tribulações da vida, porque as tribulações da vida, elas não representarão jamais a última coisa para o povo de Deus. Eu falei para o povo de Deus, porque a esperança de Davi era o Senhor. Então Davi disse: eu confio em ti. A pergunta é, e não precisa me responder nesta noite: nós confiamos no nosso Deus em meio às adversidades, quando tudo está dando errado? Davi estava nessa circunstância, nessa situação, quando em meio às tribulações e circunstâncias não muito boas, Davi estava dizendo: eu confio em ti. Dá para a gente confiar no Deus em que reina sobre nós, pelo menos é isso que nós entendemos, e em meio às adversidades, você dizer: eu confio em ti, ou quando nós estamos passando com alegria, com as coisas andando maravilhosamente bem. Davi aqui, ele está em meio às adversidades, mas ele tinha uma convicção íntima no seu coração. Ele dizia: eu confio em ti. Outra coisa, amados, que Davi dizia no verso 3: rocha minha e fortaleza minha. Rocha, pedra, fortaleza. Naum 1,7 diz que ele é a nossa fortaleza no dia da nossa angústia. Como está o seu coração angustiado? Deus é a nossa fortaleza, Ele que nos traz esperança. O verso 5, ele diz: tu és a minha esperança, Senhor Deus, tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Então Davi, ele tinha uma coisa imprescindível na vida dele, no íntimo do seu coração, era uma confiança. Ele sabia que Deus era a sua rocha, era a sua fortaleza, e por esta razão ele dizia: tu és a minha esperança, tu és a minha confiança, Senhor Deus, desde a minha mocidade. O que é que nós aprendemos aqui nesta noite, amados? A misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos, nova se faz a cada manhã e não tem fim. A misericórdia de Deus, amados, ela não vem para nós, para o hoje e para o amanhã. Devemos aprender uma coisa com esse texto: viva o dia de hoje. Amém? Viva hoje, porque a misericórdia de Deus não vem para hoje e para amanhã. Amanhã ela será renovada pelo Espírito de Deus.
para que a gente venha prosseguir a nossa caminhada árdua, uma caminhada que nós temos tribulações, nós temos aflições, nós temos nossos problemas, como foi dito no domingo passado aqui pelo reverendo Gilson, que Davi estava com era tríplice os problemas dele. Ele estava com um problema interior, lá no íntimo da alma dele. Ele estava com um problema com Deus e com pessoas. Mas ele disse: eu confio em ti, porque ele tinha convicção que a esperança dele, que a oração dele estava arraigada, ou seja, firme na presença de Deus. O que nós podemos aprender com isso, amados? Que Davi, eu gostaria que a igreja se mantivesse com a Bíblia aberta, e nós vamos ler o Salmo 104, apenas alguns versículos da palavra do Senhor. O texto diz assim, no Salmo 104, versos 27, ele diz assim, todos esperam de ti que lhes deis o sustento em tempo oportuno, dando-lo tu, eles o recolhem, abres a tua mão e se enche de bens, escondes o teu rosto e ficam perturbados, se lhe tiras o fôlego, morrem e volta para o seu pó. Envias o teu espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. O que é que nós aprendemos aqui com Davi, amados? Que nós somos eternos dependentes de Deus. Dependa de Deus, dependa de Deus, dependa de Deus em todas as circunstâncias da sua vida, dependa de Deus. Amados, Davi dizia também uma coisa que nós precisamos refletir. Ele dizia no verso 3, desde a minha mocidade. Lamentações capítulo 3, verso 27 diz, bom é para o homem suportar o jugo, a sujeição na sua mocidade, porque ainda na morte, Provérbios capítulo 14, 32 diz, ainda o justo na morte, ele tem esperança, confiança no Senhor. E isso é motivo de gratidão, termos um coração com convicção, entendendo que o Senhor dos Exércitos está conosco, Ele jamais nos deixará e jamais nos desamparará, porque Ele não é homem para que minta, como diz número 23, 19, nem o filho do homem para que se arrependa. Se Deus diz que não nos desamparará e não nos deixará, Ele é fiel para cumprir a sua promessa. Amém? Então, amados, Davi também tinha, e devemos aprender com a palavra do Senhor, ele tinha experiência vistas e vivida. Davi estava numa situação que o coração dele estava amargurado, angustiado com os problemas de governo, com o problema na casa dele, o íntimo do seu coração, porque ali era uma coisa vista e vivida, porque ele mesmo estava passando lá no íntimo dos nossos corações. Quantas vezes nós não olhamos para a causa e dizemos, e agora, Senhor? Mas o Davi, ele era um homem que tinha dependência de Deus, ele era um homem experimentado, com vistas e vividas, experiências vistas e vividas, e tinha no íntimo do seu coração, amados, a convicção que Deus estava no comando, e ele podia dizer, baseado em 1 Samuel 7,12, até aqui nos ajudou o Senhor. Dá para você pensar o quanto Deus é maravilhoso. Certa feita você chegou nessa igreja, ou qualquer uma outra igreja aí, e você disse aquilo que o salmista lá no Salmo 119, versos 49 e 50 diz. Lembra-te, na sua oração, lá no íntimo da sua alma, você disse assim para o Senhor, lembra-te da tua palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Essa é a minha consolação na minha aflição, porque o teu Espírito me vivificou.
Você já orou assim? O Senhor nos deu vida, não tem como a gente retroceder. Não tem como, porque a presença do Espírito Santo, ela é real na vida de cada um de nós. Ela não precisa ser vista, ela não precisa estar aqui. Ela é real, porque o Espírito de Deus habita na vida de cada um de nós. Então, por isso que o salmista, lá no íntimo da alma dele, baseado em 1 Samuel 7,12, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Até aqui a igreja tem sido ajudada pelo Senhor, e não, isso não é motivo nas tribulações da vida para que a gente possa, ou para que a gente venha a retroceder por conta de um problema. Porque os problemas, eles vêm todos os dias, a cada milésimo de segundo. Estamos aí com o governo e a igreja que Deus, Ele nos concede, nos autoriza a orar pelo governo federal, pelas autoridades. Mas tem uma saída. A saída nossa é Jesus. A nossa esperança é Jesus. O mundo está aí andando na contramão da vida, mas a nossa esperança é Jesus. A própria palavra diz, o profeta Isaías, no capítulo 33, versículo 22, ele diz: o Senhor é o nosso juiz, Ele é o nosso legislador, Ele é o nosso rei. Porque tantas e tantas leis, os legisladores todos os dias muda o Código de Processo Penal, muda o Código Penal, muda isso, faz um decreto lá para a Constituição, faz isso, faz aquilo, e as coisas não mudam. Porque essa aliança deveria estar no coração do homem, e quando o homem quebra a aliança, com quem mais poderá o homem fazer aliança? Olhem comigo, observem comigo Isaías no capítulo 42, o versículo 20 diz: tu vês muitas coisas, mas não guardas, ainda que tenha os ouvidos abertos, nada ouves. O que é que o texto está nos orientando, nos ensinando nesta noite, amado? É porque não desceu ao coração do homem. E quando não desce ao coração do homem, pode aplicar, os legisladores podem fazer leis, mas a sociedade em si, ela não cumpre a lei, porque a lei devia estar no coração do homem. Quando o homem crê no Senhor Jesus, há uma transformação, há uma regeneração. Regeneração é trazer, restabelecer, restituir aquilo que foi perdido. Aí sim, o homem passa a obedecer aos seus pastores, o homem passa a não falar mal dos outros, o homem passa a não roubar mais, o homem passa a não adulterar mais, porque a palavra de Deus está no seu coração, e a palavra é espírito de vida para o homem. Aí sim, há uma renovação, há uma regeneração. Quanto isto, amados, pode criar as leis, pode fazer leis todos os dias, mas a palavra do Senhor diz nesta noite para nós, em Isaías 33, 22, Ele é o nosso juiz, Ele é o nosso legislador, Ele é o nosso Rei eterno. Amém? Aprendemos aqui, amados, outra coisa importante, que Davi, na sua adversidade, Davi tinha uma coisa que trazia dentro do íntimo dele uma confiança na palavra de Deus, conforme Jeremias capítulo 10, verso 10. Ele tinha no íntimo do seu coração que Deus é o Deus de verdade, que Deus é o Deus vivo, Ele reina, Ele vive dentro de nós, e que Deus é o Rei eterno. Então, a partir desses princípios, amados, nós precisamos entender que a palavra de Deus é que dá
o último ponto, é o ponto final na vida de cada um de nós. E aprendemos que a nossa esperança, ela jamais morrerá. Igreja, creia uma coisa imprescindível nesta noite. A palavra de Deus, ela jamais morrerá. A esperança que está no nosso coração, ela jamais morrerá. Por qual razão? O salmista diz no Salmo 119, versículo 116: sustenta-me conforme a tua palavra, para que eu viva, e não me deixes envergonhado na minha esperança. Sustenta-me conforme a tua palavra, para que eu viva, e não me deixes confundido na minha esperança. Foi lido nesta noite em Romanos, no capítulo 10, que aqueles que creem no Senhor jamais serão confundidos. Deus jamais envergonhará o seu povo. É prego batido e ponta virada. Aquilo que Deus determinou jamais poderá, amado, vir a nos tirar de circulação, porque Ele é o nosso Deus. Davi dizia que só em Deus há esperança. Ele diz lá no Salmo 63, verso 3: a graça de Deus é melhor do que a vida. Eu procurei entender esse versículo e logo o Espírito de Deus me disse: por que a graça é melhor do que a vida? Porque a graça, porque a vida sem Deus não há sentido. Andamos na contramão da vida. A graça de Deus, ela é melhor do que a vida. Paulo ratifica, confirmando isso em 1 Timóteo, no capítulo 1, verso 1, que Cristo é a nossa esperança, tanto coletiva como individual. Por qual razão? Porque Paulo mesmo diz em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 16, ele diz que Cristo instabilizou a nossa alma como uma âncora. Aí não tem como a gente retroceder. Ele nos deu estabilidade, estabeleceu uma aliança. Ele nos deu uma esperança. A nossa alma está arraigada, firme como uma âncora. Uma âncora é aquela embarcação que segura a embarcação, o peso daquela embarcação ali, a âncora da estabilidade. E Ele, Cristo, instabilizou a nossa alma como uma âncora. Por qual razão, amados? Paulo continua falando e dizendo lá em Efésios, no capítulo 2, verso 12. Eu estou falando antes dele instabilizar. Nós andávamos na contramão da vida. Paulo diz que nós éramos separados de Cristo, fora da comunidade de Israel, estranho às alianças, sem esperança e sem Deus. Logo, quando nós confessamos, cremos no Senhor Jesus, nós fomos unidos a Ele. E hoje, essa âncora, essa estabilidade que nós temos, foi o Senhor que nos deu. Isso não significa dizer que os problemas não venham, com certeza virão. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Um crente desanimado é reprovado pelo Senhor. Porque Davi, em meio às tribulações, ele dizia: eu confio em ti. Amém, amados? Então, nós estávamos separados de Cristo. E a gente precisa entender, amados, que Ele nos fez conhecido o caminho da vida. Atos 2:28. Ele abriu o entendimento dos nossos olhos para nós conhecermos o caminho da vida. Ele já nos instituiu o caminho da fé. E quem tem fé tem fidelidade para com o Senhor.
Ele já nos instituiu o caminho da fé. Quem tem fé tem fidelidade para com o Senhor. Davi estava lá em meio às tribulações. Mas ele dizia com muita convicção: eu confio em ti. Tu és a minha rocha. Tu és a minha fortaleza. Tu és a minha esperança. Tu és a minha confiança. Desde a minha... Como é bom suportar as tribulações. Desde novo. Um dia o Senhor me chamou novo. Eu já estou meio velhinho, já com os cabelos brancos, né, Eve? Mas posso dizer, em meio a tantas adversidades, que até aqui tem me ajudado o Senhor. Amém? Então, amados, em meio às tribulações, Davi estava lá, angustiado. Mais uma coisa, amados, linda. Que a palavra de Deus é muito linda. O salmista diz no Salmo 119, versículo 105, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E é interessante que em meio às adversidades, é preciso a gente entender uma coisa, que tem hora que nós, com o problema, o problema e Deus. E muitas vezes a gente passa pelas avenidas da vida, nem falamos muito com as pessoas, porque o problema está nos deixando quase luado. A ponto de dizer aquilo que o salmista diz no Salmo 39, versículo 7. Agora, pois, que espero eu, Senhor? Aí o salmista tem o Espírito de Deus, cai na real e diz: a minha esperança está em ti. O senhor já viu, reverendo, o cara atribulado com um problema, aconteceu um problema grave e você está ali conectado com Deus e o seu problema. Às vezes você passa pelo irmão, o irmão diz: rapaz, aquele cara deve estar muito chato hoje, mas não sabe que é um problema que está acontecendo. Aí ele diz: e agora, pois, Senhor, que espero eu? Qual é a minha situação? Quando é que eu vou ficar alegre? Quando é que essa situação vai passar? Aí a palavra de Deus, por meio do Espírito Santo, lá no íntimo da nossa alma, diz: a minha esperança está posta em Deus. Assim como o rei Davi. Sabe por quê, amados? Porque agora nós temos um Pai. Nós éramos separados de Deus, fora da comunidade de Israel, fora das alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Olha o que acontece, agora nós temos um Pai. Sabe qual a razão? Paulo ratifica isso em Efésios 1:3. Bendito seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O Senhor já nos abençoou, o Senhor não vai nos abençoar, Ele já nos abençoou com a obra redentora, que fora plena, graciosa, misericordiosa, longânima, bondosa, amorosa e cheia de poder. E o poder de Deus é soberano. Ele está presente no nosso meio aqui, entendendo a nossa situação, que nós somos seres humanos, somos pó. Ele sabe da minha consciência, a bem ou não abra a boca, ele já sabe. O salmista diz isso no Salmo 139, e se tem alguma coisa que não agrada a ele, o próprio salmista diz: tira de mim isso aí, para que eu possa estar perfeitamente na tua presença. E Ele é poderoso para reverter o quadro de qualquer situação, não importa a situação. Ele é poderoso para reverter o quadro de qualquer situação. Ele é o nosso Deus. Jamais seremos envergonhados, porque Ele é o Senhor da vida. E Paulo continua dizendo em Tito 2,13, ele diz que Cristo, aquele Senhor que um dia você levantou a mão e creu que Ele é o Senhor da vida, Ele é a esperança nossa.
Ele é a consumação da nossa esperança. Tito 2,13 diz que Ele é a consumação da nossa esperança. Se nós morrermos hoje, haverá a consumação da nossa esperança. E se nós formos arrebatados, Ele é a consumação da nossa esperança. Não haverá dor, não haverá enfermidade, só alegria, dizendo que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus e só o Senhor é Deus. Finalizo, amados. Dizendo uma coisa imprescindível. O rei Davi dizia que sem Deus não há esperança. Sem Deus não há salvação. Repito, sem Cristo não há salvação. Sem Cristo não há saúde. Sem Cristo não há alimento. Sem Cristo não há vida. Sem Cristo não há o ir. E também, reverendo, o vir. Sem Cristo não há vida. Sem Cristo não há amor. Sem Cristo não há perdão. Sem Cristo não há vida. Sem Cristo eu disse que não há vida. Certa feita, João 11, Jesus é amigo de Lázaro, Marta e Maria. Jesus não está ausente, então logo recebe um recado de Marta dizendo que seu irmão estava enfermo. 2 dias se passaram. Quando Jesus chega lá, Lázaro já está há 4 dias morto. Jesus se aproxima da aldeia e Marta dá uma caminhadazinha ao encontro de Jesus e diz: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus disse: Marta, eu sei que essa morte é para a glória de Deus. Ele há de ressuscitar. Marta disse: Senhor, eu sei que ele há de ressuscitar, mas um dia lá na ressurreição, certamente, a Bíblia não vai dizer isso, está dizendo isso, mas certamente Jesus, assim, com aquela calma dele, a serenidade, aquele poder eterno, bateu no ombro de Marta assim e disse: Marta, eu sou a ressurreição da vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nós estávamos nessa situação, mortos nos nossos delitos de pecado, como diz Paulo em Efésios capítulo 2, verso 1. Logo nós estávamos fora da comunidade, sem Cristo, fora da comunidade de Israel, estranho às alianças, sem esperança. O mundo está aí sem esperança. E sem Deus no mundo, reverendo. Então logo o Espírito de Deus habita em nossas vidas. E agora nós podemos dizer que a esperança que se vê não é esperança. Como alguém esperaria uma coisa que está vendo? Seria uma incoerência. Paulo disse isso em Romanos 8, 24. Como alguém? Como é que o senhor está esperando esse paletó que se recebeu? Já está nas suas mãos. Seria uma incoerência. A esperança, ela só pode surgir de uma atitude de fé, porque a fé é o meio definido da salvação, minha gente. Sem Cristo não há esperança. Ele é a esperança nossa, Ele é a esperança da igreja congregacional, coletiva e individual, de Samaria aos confins da terra. Ele é o Senhor da vida, Ele é a fonte das águas vivas, como diz a palavra de Deus em Jeremias 13, 17 e 13, Ele é o manancial das águas vivas. Por Ele, como diz Paulo em Romanos no capítulo 11, verso 36, dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que Deus nos abençoe.